Olá, queridos, tudo bem? Vamos agora avançar um pouco mais no estudo do verbo. Olha por quais partes nós já passamos. Conceitos gerais acerca do verbo, que era o nosso embasamento necessário para as outras partes, que são as partes que efetivamente caem em prova. Depois, conjugação verbal. Falamos da conjugação dos verbos regulares, com tempos primitivos, tempos derivados. Apresentei a vocês verbos irregulares, o que é um verbo irregular, e coloquei para você verbos irregulares que são notáveis, verbos irregulares que são importantes. Falei também sobre o tempo composto e a conjugação do tempo composto, e também falei acerca dos particípios regulares e irregulares. Agora nós vamos falar sobre o emprego dos tempos e modos verbais. Veja comigo a tela, por gentileza, e veja só o que significa isso. Quando eu falo de emprego dos tempos e modos verbais, eu estou falando sobre a análise semântica, ou seja, diz respeito ao sentido, análise semântica de um verbo, ok? Costumo dizer que é o tópico mais universal dentro do estudo do verbo. Por que é o tópico mais universal? Vou exemplificar para você. Conjugação verbal é algo que é cobrado pela FCC, pela FGV, pela ESAF. Bancas específicas exploram a conjugação verbal. Já as demais bancas, CESP, IADES, Quadrix, a OCP, VUNESP... Não, a VUNESP gosta também algumas vezes de conjugação verbal. Mas as outras bancas, quase todas elas, podemos falar dessa maneira, gostam da parte de emprego dos tempos e modos verbais. Só que emprego dos tempos e modos verbais passa muito mais por uma interpretação de textos do que por uma análise gramatical morfológica. É muito mais uma questão de ler o texto e entender o que o verbo quer dizer semanticamente naquele fragmento de texto. Portanto, não é um caso em que você tenha necessariamente de saber a conjugação dos verbos, mas que você saiba interpretar o sentido de um verbo num determinado fragmento de texto. Essa é que é a ideia. Veja comigo aqui na tela, por favor. Nós vamos começar de baixo para cima. Olha como funciona. O imperativo, ele já tem o seu emprego bem marcado. Ele já tem o seu emprego muito explícito. Para que serve um verbo no imperativo, seja ele afirmativo ou negativo? Para expressar ordens. Para expressar sugestões. Ok? O emprego do imperativo ele é muito claro, ele é muito direto, é para ordem, para sugestão. Quando eu quero propor algo a alguém em relação a uma sugestão, uma súplica, ou então uma ordem. Então o verbo no imperativo ele já tem essa característica, ele já tem o seu emprego bem definido. Vem cá comigo. Os verbos no subjuntivo também apresentam a mesma propriedade. Todos eles têm a finalidade de expressar dúvida, tem a finalidade de expressar hipóteses, situações hipotéticas, ok? Ele já tem essa finalidade, tanto o presente, bem como o pretérito imperfeito, bem como o futuro. Quando eu coloco qualquer um desses verbos aqui, a minha finalidade é trazer a dúvida, o valor hipotético e não a certeza, ok? Diferentemente do indicativo. Indicativo, sim, que é usado nas certezas. Só que o subjuntivo, ele é muito mais vivo nas orações subordinadas. Nas orações subordinadas, ok? E você vai observar que o subjuntivo, ele aparece muito mais na parte de correlação verbal. Correlação verbal, ok? Você vai observar isso comigo. O grande detalhe, quando nós falamos de emprego dos tempos e modos verbais, está no indicativo, perfeito? O indicativo que é o tempo da certeza, ok? É lá que nós temos uma variabilidade de formas de empregar um único verbo. E eu quero te apresentar isso. Venha comigo na tela, por gentileza, e olha o esquema que eu montei para você. Vamos falar do indicativo caso a caso. Presente do indicativo. Veja que o presente do indicativo, ele pode ter empregos diversos, empregos variados. Por exemplo, olha só, eu posso usar o presente do indicativo para indicar uma ação atual, algo que está acontecendo neste momento. A seleção joga contra Honduras, é algo pontual, algo que ocorre agora, ok?
Posso usar também para indicar um presente histórico, que é quando eu tenho um verbo no presente indicando algo no passado. Em 11 de setembro de 2001, Osama ataca os Estados Unidos. Veja que o adjunto adverbial de tempo tem a responsabilidade de indicar que aquela ação, aquele verbo que está no presente, ele indica uma ação que ocorreu no pretérito. Veja comigo que é semelhante ao que nós temos, olha lá na última possibilidade, ao futuro próximo, também conhecido como futuro imediato. O adjunto adverbial tem essa responsabilidade de carregar o tempo. Olha só, o presidente viaja amanhã. Em vez de empregar o presidente viajará amanhã, eu coloco um verbo no presente e é o adjunto adverbial que indica que essa ação ocorrerá no futuro. E veja também que eu posso usar o presente para falar sobre ideias passadas que são consideradas presentes. Olha só, Jesus recomenda que perdoemos, ou seja, a recomendação de Jesus é uma recomendação feita no passado, mas que, a depender da sua crença, ela pode ser considerada presente, ok? Então veja que o presente sozinho ele pode indicar todas essas possibilidades. Como é que isso aqui vai aparecer em provas para mim, professor? Vai aparecer da seguinte maneira. Ele vai pegar um verbo no presente do indicativo e vai te perguntar: o verbo assinalado na linha tal indica uma ação atual? Indica um presente histórico, um fato ocorrido no pretérito com o verbo no presente? Indica um futuro imediato, um futuro próximo? Indica uma ideia passada considerada presente? É assim que cai em provas, ok? Olha a tela de novo. Vamos olhar aqui agora o pretérito perfeito. Olha só os empregos que o pretérito perfeito pode ter. Eu posso usar o pretérito perfeito para indicar o clássico, ação que teve início e fim no passado, como Jesus nasceu e Belém iniciou e acabou, ok? Posso usar também para noticiar um fato consumado, o chamado pretérito absoluto. Assim, ó, Neymar comemorou como a torcida, ou seja, eu coloco ali agora um fato consumado, algo que já aconteceu, é o chamado pretérito absoluto, ok? Então indica essa ação no passado. Olha o pretérito imperfeito. O clássico. O primeiro sempre é o clássico, tá? Sempre é o clássico. Eu vou colocar o quê? A ação passada, mas inconclusa, que é a grande diferença do pretérito perfeito para o imperfeito. Ele trabalhava com o sogro. Eu não estou colocando aí quando ele parou de trabalhar com o sogro. Existe um caráter durativo, ao passo que no pretérito perfeito eu tenho um caráter pontual, ok? Também posso usar o pretérito imperfeito para descrição em narrativas. Quando eu falei Iracema tinha cabelos negros como a noite, é uma descrição de quem era Iracema. E também posso usar para indicar uma ação passada simultânea a outra ação no passado. Assim, ó, quando ele chegou, ela estava pálida. Ou seja, eram coisas simultâneas no passado. Chegou o pretérito perfeito, estava pálida, pretérito imperfeito, indicando essa simultaneidade, ok? Veja comigo no de baixo, pretérito mais que perfeito. O primeiro é o clássico, é uma ação no passado anterior. Veja que é diferente do pretérito imperfeito. No pretérito imperfeito, uma ação simultânea. No pretérito mais que perfeito, uma ação anterior. Uma ação no passado anterior a outra ação no passado. O que significa isso? Quando o filho almoçou, sua mãe já comera. Ou seja, quando eu falo isso aqui, ó, quando o filho almoçou, a mãe já comera, eu sei de uma coisa. O pretérito mais que perfeito indica uma ação no passado anterior a outra ação no passado. Então, primeiro a mãe comeu, depois o filho almoçou. Então, eu já sei que no passado, primeiro a mãe comeu, só depois que o filho almoçou. Tudo isso no passado. Olha lá. Então, o pretérito mais que perfeito ele tem essa interpretação. E eu te falo mais. A análise do que indica um pretérito mais que perfeito, ela deve ser memorizada. Por quê? No dia a dia, nós não temos o hábito de usar o pretérito mais que perfeito simples. Nós temos o hábito de usar o pretérito mais que perfeito composto quando usamos. Que seria como? Bota lá na tela, Elton. Olha só. Quando o filho chegou, sua mãe já tinha comido. Seria a forma como, ou sua mãe já havia comido. Seria a forma como, classicamente, um brasileiro faria essa construção. O pretérito mais que perfeito também pode ser usado para construções de valor descritivo. Assim, ó, ela nunca se parecera com o pai. Veja que é uma construção de valor descritivo, serve para descrever alguém. E também serve para frases optativas. Cuidado, viu? Frases optativas não são as que expressam opção. Nós já falamos sobre isso lá na aula também qual foi a aula mesmo? Foi a aula de colocação pronominal, porque as frases optativas representam um fator de atração, ok? Olha lá o que são frases optativas.
Quem dera eu pudesse viajar. Quem dera. Esse dera é o pretérito mais que perfeito. Quem dera eu pudesse viajar, ok? É uma frase que expressa um desejo, ok? Vamos falar agora do futuro. Futuro do presente do indicativo. Olha só o que ele pode fazer. Futuro do presente. Fato posterior ao momento em que se fala. Direi a verdade ao juiz, ou seja, um fato posterior ao momento atual, ao momento presente. Posso colocar também o futuro do presente em frases dubitativas, no lugar do presente. Olha lá. Quantos estarão com sede agora? É uma ideia presente, ok? Só que é uma frase dubitativa. Eu não sei quantos estão com sede. É um questionamento. E também posso usar em frases interrogativas mesmo. Assim, ó, quem poderá resistir? Cai bem o futuro do presente. Já o futuro do pretérito, olha só, o futuro do pretérito, apesar de ser indicativo, olha o que ele marca, um fato hipotético posterior a um fato no passado. Olha só, isso traria prejuízo à empresa. E veja que até o seu cérebro faz uma seguinte análise, assim, ó, isso traria prejuízo à empresa se fulano não tivesse feito tal coisa. Entendeu? Veja que há até uma ideia de complementação, dizendo que não foi algo que exatamente aconteceu. E a ideia é mais ou menos assim, ó. O futuro do presente é o seguinte, é o futuro. Vamos colocar aqui uma linha do tempo? Vou fazer para você aqui, ó. Vamos fazer uma linha do tempo. Aqui está o presente. O futuro do presente é algo aqui, ó. Aqui está o futuro do presente. Ou seja, é um futuro em relação ao presente. Vou fazer assim para você agora. Aqui eu vou colocar o pretérito. Pode ser o pretérito perfeito ou o pretérito imperfeito. Eu posso ter algo aqui, posso ter algo aqui. Qual que é a diferença? O que vem depois entre o pretérito e o presente é o é o futuro do pretérito. Ou seja, é algo posterior, futuro do pretérito. É algo posterior a uma ação no pretérito, mas anterior ao presente. Por isso que é o futuro do pretérito. E antes do pretérito, eu tenho o pretérito mais que perfeito, que é uma ação no passado anterior a outra ação no passado. E aqui no meio eu tenho o pretérito que pode ser perfeito pontual ou o pretérito imperfeito que é durativo. Essa linha do tempo aqui representa as minhas localizações temporais. Estamos no presente, certo? Existe o futuro do presente, que é o futuro em relação ao presente. Existe o pretérito, perfeito ou imperfeito. Se é durativo, se é pontual, aí você vai analisar, ok? E em relação ao pretérito, eu posso ter algo anterior a um determinado pretérito, algo posterior em relação a um determinado pretérito antes do presente. Quando é anterior, pretérito mais que perfeito. É o pretérito do pretérito, passado do passado, ok? E o futuro do pretérito é algo que está entre o pretérito perfeito e imperfeito e o presente com o valor hipotético conforme eu te apresentei, ok? Olha lá então, futuro do pretérito, fato hipotético posterior a um fato no passado, isso traria prejuízo à empresa. Também podemos usar o futuro do pretérito para frases de surpresa, jamais condenaríamos o deputado, para indicar surpresa, algo que não foi feito, ok? E por fim, eu posso colocar também em orações que servem para expressar cortesia. Gostaria de se sentar ao meu lado? São serventias que nós temos para o futuro do pretérito, ok? O grande detalhe, então, é a interpretação semântica do verbo. Não aconselho a você que você tente memorizar isso aqui, mas que você experimente na língua portuguesa qual que é o valor semântico de cada um deles, ok? Principalmente do indicativo. É o indicativo que apresenta essa variabilidade. Não é o subjuntivo, não é o imperativo. Ok? Forte abraço e até a próxima.